O Maio Laranja é o mês em combate à exploração de abuso sexual entre crianças e adolescentes. E nesta live a gente vai conversar com a Viviane Vaz sobre o assunto. Ela também é coordenadora do projeto Nova, que atende as famílias, dá assistência às famílias aqui na capital. Boa tarde, Viviane, tudo bem? Boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde a todos que estão aí conosco. Bom, para a gente iniciar essa live, fala pra gente um pouquinho sobre o Maio Laranja. Sim, o Maio Laranja foi uma iniciativa a partir de ações que nós fazíamos em alusão ao dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso, né? Sempre fazíamos atividades de prevenção nas escolas e reunindo com alguns grupos, com algumas pessoas apoiadoras, né? Elas falaram, cara, mas isso é muito bom, empresários, né? Isso precisa ser mais visibilizado, né? As pessoas precisam perceber o quanto é importante. E aí a gente reuniu com pessoas, né, que trabalham na parte de publicidade, jornalismo, etc. E aí nós criamos a cor, né? Vimos qual a melhor cor que comunica, né? Que tem a ver com criança. E também tem a ver com a logo do Faça Bonito, que é a logo da campanha nacional, né? Que é uma flor e tem laranja, né? Então a gente criou e começou a fazer ações por sociedade civil mesmo, né? Ações voluntárias. No ano de 2017, a gente fez uma ação bem legal, assim, com assessoria de imprensa. Então, assim, isso ajudou muito a ter visibilidade, sabe, na cidade. E aí, no mesmo ano, o deputado, né, eu fui falar na Assembleia Legislativa, e o deputado Viljo eu fui para receber uma moção honrosa, né? E aí ele falou da gente tornar isso uma lei estadual, o que foi de suma importância porque em alguns lugares a gente tem uma certa barreira em falar desse assunto. Tem pessoas que têm muito preconceito com esse assunto, né? O abuso sexual, falar de sexualidade com criança. Então, foi bem importante essa lei porque hoje, a partir de 2017, nós estamos amparados por lei em fazer ações para prevenir o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E nesse ano de 2020, o Ministério de Direitos Humanos da Família, né, assumiu a campanha como sendo Maio Laranja uma campanha nacional. Então hoje tornou-se assim, tem uma visibilidade muito maior. E quais são as formas mais comuns de abuso? Ótimo. Então, uma coisa que as pessoas às vezes não sabem é que o abuso sexual, na verdade, pela lei brasileira, a nossa lei ela é muito boa, muito bem estudada e muito bem elaborada. Graças a Deus, nisso podemos nos orgulhar, né? E pela lei brasileira, menor de 14 anos não pode ter qualquer tipo de ato libidinoso, com ou sem conjunção carnal. Então, atos de satisfação de prazer, mesmo que seja um toque, mesmo que não tenha toque físico entre os dois, mas se for um ato libidinoso, como, por exemplo, se exibir, se masturbar, fazer a criança assistir, tudo isso se enquadra como crime de estupro de vulnerável, né? Com menor de 14 anos. Então, o menor de 14 anos não pode consentir para a prática sexual. Com ou sem conjunção carnal, é considerado estupro de vulnerável, né? E é muito comum, sim, né? O abuso sexual acontece e o último balanço do Disque 100 afirma que um a cada 3 meninas vão sofrer algum tipo de abuso sexual na infância, né? Ou seja, isso infelizmente é uma realidade das nossas crianças, né? E por isso precisamos tanto alertar a sociedade quanto a esse problema. E o que leva a pessoa a cometer esse abuso?
Então, o perfil do abusador, né, a gente não tem como afirmar o que leva cada um a fazer isso, né? Existem umas crenças de poder, de masculinidade, porque o abuso configura uma pessoa de poder sobre a outra pessoa para que essa pessoa que está no poder se satisfaça, né? Então, esse é o princípio da palavra abuso. Então, o abusador, ele se favorece de algum certo poder e satisfaz as suas carnalidades, vamos assim dizer, com aquela pessoa, aquela outra pessoa, né? O perfil do abusador, embora a gente talvez imagine algo, é tão feio, né? Só de falar, tem gente que já fica, ai, sério que fazem isso? Hoje foi preso pessoas com vídeo de criança sendo abusada, criança de 5 anos de idade, em Campo Grande, isso. Então, assim, não é uma realidade distante. E o abusador, ele tem crenças de que ele não está fazendo mal, ele está apenas satisfazendo os próprios desejos. Outra característica do abusador é que ele não é com cara de mal e ele geralmente não é violento, né? Ele é muito sedutor e sabe como falar com a criança. Faz com que a criança silencie e também muitas vezes ele trata isso como sendo algo normal. Como a criança não sabe lidar com essa situação, ela acaba se submetendo e o abusador geralmente alega que a criança sente prazer também, né, na situação. Então tem várias, é o único perfil que a gente consegue traçar, mas não está escrito na testa de alguém que ela faz isso ou não. Então, qualquer pessoa, seja mulher, seja homem, qualquer idade, qualquer classe social, qualquer raça, enfim, qualquer perfil, ela pode ser um abusador. Infelizmente, a gente já pegou de todos os tipos de casos aqui. Tanto estranhos quanto familiares, né? Exatamente, principalmente familiares, sabe? Porque no ambiente familiar, que geralmente o abusador usa desse poder de convívio, esse poder desse vínculo, para justamente efetivar o seu... porque ele precisa seduzir, né? Não é uma pessoa que passa na rua que abusa de crianças, né? São pessoas que muitas vezes levam dias e dias planejando como vai fazer isso. Então, certamente são pessoas que estão ligadas ao ambiente familiar. Atualmente, levando em conta a consideração a pandemia, quem são os abusadores? Além dos familiares, quais são os outros tipos? Sim, a família, sim. E dizem, né, o Secretário Nacional de Direitos Humanos disse que diminuiu muito o número de denúncias. Isso pode significar que a criança não está conseguindo, por exemplo, geralmente quem ajuda a criança a falar é quem está fora dessa situação abusiva. Então, muitas vezes, quem ajuda uma criança é um professor, um líder de algum grupo de esporte, enfim, um amigo. E agora essas crianças que podem estar sofrendo algum tipo de abuso estão sem contato com outras pessoas, né? Mas é importante a gente frisar o fato de que a plataforma do Disque 100 melhorou muito, ela agora tem Libras, tem como fazer chamada de vídeo, enfim, tem diversas maneiras dessa pessoa fazer a denúncia. Só que existe muito medo por trás disso, né? A gente sabe que subiu o número de violência doméstica, e com isso a gente pressupõe que também tenha aumentado o número de abusos. Até porque também uma outra informação recente que aumentou o consumo de álcool, né? E como eles não estão podendo sair de casa, estão bebendo dentro da própria casa. E sabe Deus o que tem acontecido nessas casas, né? E quais são os indícios de que a criança está sofrendo ou sofre algum tipo de abuso?
é muito importante explicar que a criança ela não sabe verbalizar o que está acontecendo. Muitas vezes tem dificuldade, até mesmo o adolescente pode ter dificuldade por conta do medo e da vergonha. Mas o nosso corpo fala através de nós. Então, o comportamento da criança e do adolescente, porque uma coisa é fato, a criança ela não sabe mentir, não é verdade? A gente sabe que quando a criança está enganando, porque ela não sabe mentir, né? Isso não é nato da criança. E aí o que acontece? Ela acaba demonstrando o que está acontecendo através das suas atitudes, do seu comportamento, né? Então, mudanças de comportamento emocional brusca, dificuldades de sono, dificuldades para comer, para se alimentar, uma visão errada, distorcida acerca do corpo, quando ela se sente suja, má, um sentimento de culpa. Sentimento de culpa é muito característico de vítimas de abuso, né? Então, com esse sentimento de culpa que a vítima tem, acaba que ela começa a ter pensamentos de automutilação, autolesão. Algumas têm ideações suicidas, fazem cartas, ficam mais depressivas, né? Outras podem reagir com agressividade, tem medo de certas pessoas. Então, se é uma pessoa do convívio familiar e essa mãe está percebendo que essa criança ou adolescente não gosta de ficar com tal pessoa, ou fica demais com tal pessoa, e ela não está tendo atitudes, comportamentos de uma criança que está bem, né, saudável e feliz, ela precisa investigar, ter um bom diálogo com os filhos, né? O diálogo entre os pais e os filhos é fundamental para prevenir o abuso, né? E também para que essa ação seja rápida. E muitos dos casos que a gente atende aqui no projeto de vítimas de abuso, os pais demoraram muito a agir ou não perceberam e, o pior, muitos pais não acreditaram nas crianças, quando as crianças verbalizaram. E isso é terrivelmente mais traumático do que o próprio abuso, porque o próprio pai e a própria mãe não estão acreditando na vítima, né? E recentemente também a desembargadora Elizabeth estava conosco num dos treinamentos e ela falou que 6% dos casos só dos julgamentos, a criança estava mentindo ou se enganou. O restante, 94%, a criança não estava mentindo. Mas geralmente o abusador quer alegar que ela estava mentindo. Então existem várias características que envolvem o abuso, né? Mas o principal é perceber mudanças emocionais na criança. E qual a melhor forma de abordar essa criança que está sofrendo um abuso ou que você suspeita que está sofrendo um abuso? Ótimo, ótima pergunta. Primeira coisa, se a criança não verbalizou ainda algo, olha, estou sofrendo abuso, se ela não verbalizou, você pode conversar perguntas fechadas. Por exemplo, o que você tem, o que aconteceu, porque você está, por exemplo, se ela está se sentindo triste, se ela está se sentindo culpada, se ela está se cortando. Então você vai falar sobre aquilo que é evidente, não das suas suspeitas. Então eu não posso colocar as minhas suspeitas na boca da criança. Foi fulano, ele te tocou em tal lugar, tal assim, assim. Então, quer dizer, a gente está colocando e a criança ela tem a tendência de falar aquilo que vai agradar o adulto. Então, muitas vezes, se a mãe já tem problema com alguém, vamos supor que ela separou, né? Tá vivendo uma situação aí até de alienação parental, e aí acaba que ela joga isso, a criança fala que foi. Por quê? Para agradar a mãe, ou vice-versa, né? Se quer acusar o padrasto, se o pai quer acusar o padrasto. Por isso que não é bom que a gente coloque palavras na boca da criança. A gente apenas faz perguntas, e perguntas que a gente permita que a criança se abra e que ela sinta segurança em se abrir. Ou seja, é importante que quem está abordando essa criança diante de sinais ser acolhedora, não agir com mais ansiedade, mais nervoso,
É um crime hediondo? É um crime hediondo. Mas a criança precisa se sentir segura, porque senão ela vai falar. Se acontece um caos por causa daquilo que ela falou, ela nunca mais vai contar nada. Porque ela vai ficar preocupada com a reação das pessoas, né? É muito comum, por exemplo, descobrirem que sofreu um abuso, aí fica todo mundo mal, todo mundo chorando, reúne a família. Isso tudo é desnecessário, sabe? Desnecessário. Ninguém mais tem que saber. Só você que está responsável por essa criança, que vai conversar com ela, vai tomar as providências de levá-la na DPCA para fazer uma denúncia, ou no conselho tutelar. Se não é possível você ir com a criança, você pode fazer uma denúncia anônima. Eu preciso saber se realmente aconteceu, ter provas para fazer a denúncia? Não. Você vai fazer uma denúncia baseado em algo que seja preocupante. Olha, essa criança está demonstrando assim, assim, assado, eu vi isso, isso, isso. Por exemplo, uma criança erotizada demais, verbalizando coisas muito eróticas, né, sexualizada demais, querendo tocar, se masturbar. Isso é muito estranho para uma criança. Então, isso deve ser denunciado. Então, voltando, né, você não precisa ter provas para fazer denúncia. Por quê? Com a denúncia, o Disque 100, o Conselho Tutelar, a Justiça, todos os meios de rede de proteção da criança vão fazer a investigação do caso e averiguar o que está acontecendo. E eles têm um meio, agora, que se tornou lei recentemente, há uns 3, 4 anos, se não me engano, que é a lei do depoimento especial, onde a criança tem o direito de contar uma só vez aquilo que aconteceu e para uma pessoa especializada. Isso é muito importante porque antigamente a criança ia contar o que aconteceu do abuso e ela precisava contar para muita gente, várias e várias vezes. Conta para o pai, depois conta para a mãe, conta para a avó, conta para a tia, conta para a professora, para a diretora, para a coordenadora, enfim. Aí para o conselheiro tutelar, depois vai na polícia, depois vai no júri. Ou seja, com esse monte de versões, ela acaba se confundindo, não lembra de uma coisa, não lembra de outra. E o pior de tudo é a revitimização. Né? Ou seja, a criança vive aquela situação novamente. Até para um adulto, né? Seria muito ruim ter que ficar contando algo tão vergonhoso. Então, a lei do depoimento especial garante que quando uma criança quiser fazer uma denúncia, quando ela for chamada para falar, ela vai falar sobre esse abuso uma única vez e para uma pessoa especializada, né? Com uma série de cuidados. E a palavra da vítima é muito mais considerada dessa maneira, por quê? Porque tem meios de você perceber, né? A gente sabe que existem psicodiagnósticos, existem vários meios da gente saber os sinais, existe uma perícia para saber os sinais. E o principal prova, no caso de uma violência sexual contra crianças e adolescentes, é a própria criança, porque é algo que acontece só entre o abusador e a criança. Por isso que é muito importante esse cuidado pós ela verbalizar ou sinalizar que está sofrendo abuso. As crianças vítimas de abuso têm consciência de que sofreram errado e prejudicial? Muitas vezes não. Já tem casos de mulheres que o pai abusava da própria filha e ela achava que todos os pais faziam isso com as filhas. Ela sentia que era ruim, porque sente que é ruim, isso é fato. Pode ser que dê prazer físico? Pode. Por isso que engana a criança, porque a criança tem áreas que são erógenas e se ela é estimulada, ela vai sentir prazer, mesmo que aquilo seja errado. Ela sente, por isso que é importante a gente trabalhar a inteligência emocional na criança, que é fazer com que a criança reconheça que aquilo não está certo. Mas ela não sabe. Por quê? Porque antigamente não se falava disso. Por isso a importância do Maio Laranja, para que chegar ao acesso às crianças de que aquilo é um crime e que alguém tocar nas partes íntimas dela é um crime muito grave, que ela tem direito, mesmo que o abusador a ameace, mesmo que ele diga para não contar, mesmo que ele diga que é um segredo só deles, a criança ela vai entender que aquilo é errado
e vai pedir ajuda, mas ela só vai entender se algum adulto ensinar. Qual é o tipo de trabalho realizado com as crianças no Projeto Nova? Então, no Projeto Nova, nós atendemos vítimas de abuso e exploração sexual, né? Não só crianças, adolescentes e adultos, né? Nós atendemos hoje, temos capacidade hoje para atender 27 famílias. E o atendimento é psicossocial. Então, a vítima recebe atendimento psicológico individual. A gente não expõe a história da vítima para ninguém. Existe um protocolo de sigilo dentro do projeto. Inclusive, as pessoas, professor, educador social, eles não têm contato com a história da vítima, tá? Então, o atendimento psicológico é individual. E aí são realizadas ações sociais porque ela teve quebra de vínculo familiar, ela tem dificuldades sociais, muitas chegam com crises de pânico, fobia social, e aqui sente que não tem habilidade para nada, né? Muitas mulheres chegam num nível de depressão e de ideação suicida, onde não vê prazer em mais nada. Então, as ações em grupo, as atividades em grupo, elas promovem esse desejo de realizar. Porque, assim, ela vai passar pelo assistente social, ela vai ter contato com o educador social, entendeu? Ela vai ter contato com várias pessoas e é muito importante que ela tenha essa segurança de que ela não precisa repetir a história dela. Ela contando uma única vez já é validado. Ninguém mais vai perguntar a história dela, a não ser que ela espontaneamente conte, né? E as atividades que a gente realiza em grupo são justamente para promover a recuperação, a superação do trauma social, da perda dos vínculos familiares, né? Das dificuldades que às vezes chega a ter fobia social, síndrome de pânico, não conseguiu às vezes, porque afeta o sistema cognitivo, um trauma como esse, né? Um trauma de abuso sexual afeta o sistema cognitivo. Então, muitas vezes gera distúrbio de aprendizado, gera um atraso na vida dessa pessoa, né? Então, a gente faz de tudo para fomentar, para que essa pessoa tenha qualidade de vida. Então, esses são o propósito das atividades do Projeto Nova. Muito legal. E como que as pessoas podem ajudar o projeto? Legal. O Projeto Nova, por ser uma ONG, ele não tem ajuda de governo ou prefeitura, não é? Não somos um órgão público, vamos assim dizer, né? Nós atendemos completamente gratuito as famílias, elas recebem inclusive cesta básica. Quem tem criança recebe fralda, é um atendimento bem completo, né? A gente faz de tudo para que seja o mais integral possível. Mas nós dependemos 100% de doações. Então, a gente faz ações muitas vezes para levantar recursos, a gente faz bazar, faz venda faz promoção, né? Porque é disso que vem a renda do projeto. Então, quem quiser fazer doação, no site do Projeto Nova, projetonova.com, é possível fazer a doação. Lá tem o número da conta. Também, nosso trabalho, a gente conta muito com voluntários. Então, se você está assistindo, é um psicólogo, né? Ou um advogado, dentista, porque a gente tem uma clínica odontológica. Enfim, você quer ser voluntário de alguma maneira, pode entrar no site que lá tem um campo Quero Ser Voluntário, tá? A gente também recebe doação de alimento, porque a gente trabalha com famílias em situação de vulnerabilidade social, roupas, principalmente de crianças, porque a gente tem 50 crianças aqui. Aliás, aqui não é um abrigo, né? É um centro de convivência, onde as pessoas vêm para fazer o tratamento, tá? Enfim, esses tipos de doações de maneira geral, principalmente alimentos e roupa infantil, tá? Que é a nossa maior demanda aí no caso de doações. Pode doar móveis também, se quiser, né? A gente recebe, se de acordo com a nossa demanda das famílias que a gente atende, a gente vai estar direcionando, tá bom?
Tá bom. E para finalizar, deixa um recado para nossos seguidores. Que legal. Quero agradecer vocês, a equipe toda do Capital News, muito queridos sempre comigo, né? Eu sempre mando artigos, né? Tem uma coluna aí que eu sou sempre muito bem recebida, né? E eu quero agradecer publicamente isso. Quero deixar um recado para você que é pai, que é mãe, que você preste mais atenção no seu filho, que você se importe com o que ele está assistindo na TV, com quem que ele conversa, né? Porque a gente tem essas questões de abusos também através da internet. Tome muito cuidado de ter um bom diálogo com seus filhos. E se você que está me ouvindo sofreu algum tipo de abuso, né? Algum tipo de violência sexual, saiba que existe tratamento. A gente não tem como apagar o que aconteceu, mas é possível ressignificar esse trauma e você ter uma qualidade de vida. É possível porque eu já vi muitas histórias. Aqui a gente vive várias histórias maravilhosas de superação. Então é possível você realizar seus sonhos, é possível você ter uma vida de qualidade. Você precisa apenas procurar a ajuda certa, né? Então, no caso, uma terapia, buscar uma ajuda com pessoas especializadas, né? No caso, psicólogos, psiquiatra. Não tenha vergonha de falar, né? Quem agiu errado foi o abusador e não a criança. É muito importante, bem claro. Enfim, é esse meu recado e que vocês possam estar prestando atenção nas crianças que estão ao redor de vocês, olhando, conversando olho no olho, mesmo nível da criança. Aí, para dizer também, olha, a gente fez esse livro e é uma cartilha que justamente provoca, ó, tá vendo? Uma conversa de WhatsApp. E ele justamente provoca essa inteligência emocional e a criança reconhecer que toques nas partes íntimas, quando o coração não está se sentindo bem, tudo isso pode ser um alerta de algo que esteja acontecendo, tá? E aí tem um link para você baixar o livro. Tem um link na minha bio. Na bio, Vives M. Vaz, né, que está aqui. Tem o link para a pessoa. Também a presença dos amigos que estão aí participando com a gente. Um beijo enorme. Agradeço a todos os que estão colaborando, né, com a Campanha Laranja. É um sonho realizado, sabe? Ver que porque ações como a de vocês, de seu pai, de estar agindo aí em favor de algo que é tão silenciado e jogado debaixo. Bom, Viviane, eu também quero agradecer a sua presença. Eu também quero avisar os nossos seguidores que logo mais essa entrevista completa, junto com uma matéria especial, vai estar no site do Capital News, tá bom? Muito obrigada. Tchau. Obrigada, beijo. Tchau, gente.